Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Supremo Fios. Eu sou Elidiane Madeira e hoje eu vou te ensinar a fazer esse pote de crochê calda de chocolate. Ele é um pote porta-chocolate também, tá? Você pode usar na decoração, né, da Páscoa e ele é bem fácil de fazer, tá? Bem econômico. Então vamos para a lista de materiais. Você pode fazer na cor da sua preferência. O ideal você usar o marrom, tá? Para fazer essa calda, tá? Aqui embaixo, a estrutura do pote, você pode usar a sua imaginação. Eu usei o fio de malha Premium da Supremo na cor Off-White e na cor chocolate, tá? Essas duas cores. Usei a agulha de 7 milímetros. Vamos precisar, né, de cola para o acabamento, tesoura e agulha de tapeçaria. Então, bora para a aulinha. Vamos iniciar fazendo o círculo mágico, tá? E vamos começar fazendo uma correntinha. E vamos colocar dentro desse círculo mais 7 pontos altos. Com essa correntinha, vamos totalizar 8 pontos baixos. Fiz meus 8 pontos baixos, vou fechar bem fechadinho o meu círculo, tá? Vamos fazer essa base bem simples mesmo, ok? Então, vamos fazer aquele fechamento, ó, vamos fechar colocando a agulha de trás para frente, vamos transferir a argola para a agulha e vamos colocar para trás. Agora, vamos introduzir a agulha aqui dentro, tá? E vamos puxar o fio do rolo. Puxamos o fio do rolo. E aquela argolinha que nós colocamos para trás está aqui, ó. Nós vamos introduzir a agulha dentro dela. E vamos fazer um acabamento melhor, tá? E vamos fechar. E já iniciamos a segunda carreira. Introduzo a minha agulha no mesmo lugar e vamos fazer mais um ponto baixo. Para cada ponto agora de base, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Sempre alinhando aqui, tá? Ó, a argola na agulha para não deixar buracos no seu crochê, tá? Então, vamos fazer assim até no final da carreira. Vamos fazer o fechamento novamente, tá? Vamos introduzir a agulha de trás para frente, transferir a argola para a agulha e colocar para trás. Vamos regular esse ponto. Vamos introduzir aqui, ó, a agulha e puxar o fio do rolo. E aquela argola que nós deixamos para trás, vamos introduzir a agulha dentro dela também. Ah, Elidiane, mas por que você faz esse fechamento? Eu estou fazendo esse fechamento porque fica bem mais perfeito, tá, gente? Não fica marcas, tá bom? Então, vamos começar fazendo, ó, 2 pontos baixos juntos e um separado. 2 juntos e um separado até chegar no final da nossa carreira. Vamos fazer esse fechamento, tá? Do mesmo jeito. Agora, vamos iniciar a quarta carreira, tá? Agora, a ideia é fazer aumentos onde não tem aumentos, para não ficar um círculo sextavado, tá? Então, nós não vamos iniciar com um
aumento. Nós vamos fazer 2 pontos sozinhos, tá? Já iniciei com um ponto, mais um, e agora, nesse próximo ponto, vai ser um aumento. Então, vão ser 2 pontos sozinhos, um em cada ponto de base, e um aumento, até chegar no final da nossa carreira. Vamos terminar aqui a nossa carreira com um aumento, tá? A minha ideia aqui é fazer um pote menor do que esse, tá? Para fazer conjunto. Se você quiser fazer maior, você vai seguir esse mesmo raciocínio, fazendo fechamento e início de carreira da mesma forma, mas aqui você vai procurar colocar aumento onde não tem aumento, mas seguindo a regra aqui, que aqui, ó, a primeira carreira foram 8 pontos baixos. Na segunda carreira, nós fizemos 2 pontos baixos no mesmo lugar, né? 2 para cada ponto de base. Na terceira carreira, foram 2 pontos baixos, né? Juntos, né? Foi um aumento, 2 pontos, um ponto separado. Um aumento, um ponto separado. No segundo, já foi 2, um aumento e 2 pontos separados, né? Na quarta carreira, vai ser... Ó, na quinta carreira, que nós já fizemos 4, na quinta carreira, vai ser, se você quiser maior, vai ser um aumento e 3 pontos separados, tá? 3 pontos sozinhos. Então, mas seguindo aquela regra para não ficar sextavado. Você vai fazer um aumento aqui, né? Vai começar com um aumento e vai fazer 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. E assim você vai seguindo as carreiras, o tamanho que você quiser, ok? Agora, nós vamos fazer um fechamento normal, tá? Vou introduzir a agulha aqui dentro da argola. E agora, eu vou fazer a carreira de ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer assim, pontos baixíssimos, até chegar no final da carreira. Terminei a minha carreira, eu vou puxar todo o meu fio que eu já cortei e vou introduzir a agulha de cima para baixo. Vou puxar o meu fio todinho para cima e agora introduzo a agulha assim, dessa forma, dentro do ponto, e vou puxar o meu fio e vou passar aqui, ó, meu fio. Essa é uma forma bem simples de fazer, tá? E passo meu fio aqui para poder fazer o acabamento depois, tá? E agora, eu vou escolher onde que eu vou começar. Eu vou começar aqui mesmo, tá? E vou pegar o meu fio novamente. E vou começar a carreira. Vou explicar para você o seguinte, ó. Eu falei com vocês que vocês poderiam ir acrescentando carreiras, né? Mas tem um detalhe, tá? Eu preciso que seja múltiplo de 4, tá? Por quê? Aqui eu vou ter 4 pontos diferentes, ó. É um conjunto de pontos e eu preciso que termine certinho. Então, tem que ser múltiplo de 4. Aqui eu tenho 32 pontos, então, é múltiplo de 4, né? Então, vou começar aqui, tá? Então, lembrando que você pode acrescentar carreiras, mas que seja múltiplo de 4, ok? Então, vamos iniciar a primeira carreira da subida, né? Então, eu vou pegar o meu fio aqui, ó, e vou fazer uma corrente, tá? Bem, assim, não tão justa e nem não tão larga, para poder trabalhar dentro do ponto, nós vamos fazer pontos centrados. Então, para não ter dificuldade. Então, eu vou introduzir aqui, ó, aqui, e vou já fazer o acabamento desses 2 fios,
tá? E vou fazer, ó, vou introduzir no ponto baixíssimo e vou dar altura no ponto e fechar o nosso ponto. E vamos fazer assim até chegar no final da nossa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, vamos fazer o mesmo fechamento da base, tá? Puxo meu fio, introduzo minha agulha de trás pra frente, coloco minha argola na agulha e coloco pra trás. E dentro do ponto, eu vou introduzir minha agulha. E aí, eu venho com o meu fio do rolo e puxo, reservando esse aqui, tá? E aí, eu introduzo minha agulha na outra argola e começo a minha segunda carreira. E agora, vamos fazer pontos centrados. Vou introduzir a minha agulha sempre dentro do ponto, tá? No meio certinho do ponto. E, ó, vamos fazer assim até no final da nossa carreira, tá? E vamos fazer, gente, o mesmo fechamento, tá? Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez como que eu faço esse fechamento. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou puxar o meu fio um pouquinho, né? E vou introduzir minha agulha de trás pra frente nesse ponto baixo e vou transferir a minha argola pra agulha e colocar pra trás, tá? E aqui, ela fica reservada. Eu vou introduzir minha agulha dentro do ponto, ó, dentro desse ponto. E vou puxar o meu fio do rolo pra frente, dou altura no ponto e venho, introduzo minha agulha aqui, ó, nessa argola que eu puxei pra trás. E vou fechar tudo junto e fica um acabamento bem legal, tá? Por dentro e por fora, sem marcas, tá? Então, eu vou continuar aqui, gente. Eu vou fazer algumas carreiras. Aqui, nesse pote maior, eu fiz 6 carreiras no off-white. Eu vou ver se com 6 carreiras vai ficar legal nesse tamanho. E já eu volto para mostrar para vocês. Terminei aqui, tá? As minhas carreiras, tá? Eu fiz somente 5 carreiras. Porque ele ficou menorzinho, então eu acho que fica melhor. E aí, eu fiz aquele fechamento, né, que nós fizemos no início, tá? Com um ponto baixíssimo na base, né? Você corta o fio e passa de trás pra frente e depois termina de fazer a laçada aqui, tá? Beleza. Agora, vamos pegar a cor marrom, que é a cor chocolate, né? Vamos iniciar aqui em qualquer ponto, vou iniciar nesse aqui, introduzindo a agulha dentro do ponto, vamos fazer pontos centrados, tá? E vamos começar com o primeiro ponto. Vai ser uma sequência de 4 pontos, tá? Então, vai ter que ser múltiplo de 4, como eu falei. Então, aqui nós vamos, em vez de fazer o ponto baixo centrado aqui, vou fazer ele centrado aqui embaixo. E vamos fazer um ponto centrado alongado, tá? Nós vamos fazer já o acabamento desse fio marrom. E vamos fazer o nosso ponto alongado centrado. Dei altura no ponto, fechei o ponto. No próximo ponto, eu vou fazer o ponto baixo centrado simples, tá? Na mesma carreira. Dou altura no ponto e fecho o ponto. Fizemos 3 pontos. O próximo ponto, nós vamos fazer maior do que esse. Nós vamos pular esse ponto e vamos fazer no terceiro ponto, ó. 1, 2, no terceiro. E vamos fazer ele mais alongado, dando altura no ponto, tá? E fechando aqui. Então, fizemos uma sequência de 4 pontos. Agora, passo para primeira parte. Vou introduzir minha agulha no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo centrado simples. O próximo ponto, vou fazer na segunda carreira aqui, ó. Centrado também.
O próximo ponto vai ser um ponto baixo centrado simples e o quarto ponto vai ser na terceira carreira aqui, ó. 1, 2, 3. E ele também centrado, tá? Vocês entenderam? Então, vai ser essa sequência que dá esse desenho de calda de chocolate. E vou fazer assim até chegar no final. Terminando a carreira, fazendo certinho, tá? Terminando com o último ponto, que é o ponto lá na terceira carreira, tá? Ó, terminou certinho. E aqui, gente, eu vou fechar do mesmo jeito, tá? Vou introduzir minha agulha de trás pra frente, colocar a minha argola na agulha e puxar pra trás. Vou introduzir a agulha aqui, ó, no meio do ponto, vou pegar o meu fio do rolo e vou iniciar, né, a próxima carreira. Agora, vamos fazer ponto centrado simples, tá? Ó, em cada ponto, eu vou fazer um ponto centrado. E vou fazer assim até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final, eu vou puxar o meu fio e agora eu vou fazer acabamento com ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou introduzir a agulha aqui normalmente na argola. Vou puxar aqui meu fio do rolo e vou fazer os pontos baixíssimos para dar aquele acabamento bem bacana no pote, tá? Não façam pontos baixíssimos apertado, tá? Porque senão vai ficar bem apertado a boca do pote e não fica legal, tá? Vou fazer os meus pontos aqui. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como que eu faço o acabamento. Cheguei aqui no final, vou puxar o meu fio, tá? Introduzir minha agulha de cima pra baixo e puxar o meu fio todinho aqui, ó. E agora, eu vou introduzir minha agulha no último ponto e vou puxar o meu fio pra dentro, tá? Puxo pra dentro, dou aquela regulada pra ficar os pontos todos alinhados e aí eu puxo pra dentro novamente. E aí, agora eu vou fazer todos os meus acabamentos, tá? Já mostrei pra vocês em algumas aulas aqui no canal, tá? Como que eu faço os acabamentos. Se você quiser, no final, colar, tá? Depois que você passar fazer o acabamento, aí no final passar uma colinha, fica a seu critério. Aí, você arruma o pote bem arrumadinho, tá? E ficou assim o nosso pote, fica bem perfeito, né, gente? Fica lindo, tá? Pra Páscoa. Você pode usar para o Dia das Crianças e em outras datas também, tá? E essa é a aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de marcar Supremo nas redes sociais. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Beijo!